Salve galera linda do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pablo Jamilk. Olha só, eu coloquei uma pergunta na minha comunidade aqui do YouTube esses dias e a galera começou a responder efusivamente. Eu perguntei, que música você gostaria de que eu analisasse aqui no canal? E o Thiago Depolo, um dos nossos seguidores, inscritos do canal, ele disse, a minha favorita, Metal Contra as Nuvens. E hoje eu vou analisar essa canção. A música do Legião Urbana, Metal Contra as Nuvens. Antes disso, eu gostaria de que você fizesse sua inscrição no canal, não custa nada, é só você clicar aí, o seu dedo não vai cair, assim você me ajuda demais, cara, assim eu posso continuar produzindo conteúdo. Então faz a sua inscrição, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e vamos começar a nossa análise. Metal Contra as Nuvens é uma música da banda de rock pop, né, brasileira, Legião Urbana, e essa música está no quinto álbum de estúdio deles, né? O álbum número 5. E talvez essa seja a mais longa canção da banda, que tem 11 minutos e 30 segundos. Eu tô aqui com o meu roteirinho, né? Ela é dividida em 4 partes. Ela foi lançada em 1991, certo? No disco 5. E ganhou algumas versões. Uma delas no Acústico MTV em 1992 e depois no show Como é que se diz Eu Te Amo em 94, certo? Essa faixa foi gravada inicialmente nos estúdios da Polygram, com 40 músicos de apoio contratados para executar 12 violinos, 4 violas e 4 violoncelos. Muito bem. Essas são algumas informações sobre a música. Agora nós vamos nos concentrar na letra, para que eu possa extrair aqui algumas informações antes de trazer para você um feedback temporal, tá, dessa música. Você já sabe que o ano é 91. E aí vamos pensar na letra. Começa o eu lírico dizendo: não sou escravo de ninguém. Ninguém. Senhor do meu domínio, sei o que devo defender, e por valor eu tenho e temo o que agora se desfaz. Então, nessa primeira estrofe, você tem ali uma pessoa que está, de certa forma, afirmando o próprio orgulho, né? Que não serve a ninguém, não é escravo de ninguém, que sabe o que deve defender, ou seja, é uma pessoa que conhece os seus ideais, que não está falando da boca para fora, ela sabe o que ela está dizendo e ela acredita naquilo, certo? E ela acha que agora existe algo de muito valor que está se desfazendo. Na segunda estrofe você tem: viajamos 7 léguas por entre abismos e florestas, por Deus, nunca me vi tão só. É a própria fé o que destrói. Estes são dias desleais. Bem, vamos começar. No primeiro verso, ele faz uma menção ao Charles Perrault. O Charles Perrault foi e nesse caso no ele que eu falo, estou falando do letrista, né, que foi o Renato Russo. O Charles Perrault foi um dos principais escritores de contos infantis. É dele a autoria do conto As Botas de 7 Léguas, né, que o pequeno polegar utiliza para viajar. As 7 léguas seriam correspondentes ao tempo que um homem conseguiria caminhar durante 7 horas, mais ou menos 33,6 quilômetros, né? E nesse caso, quando ele diz viajamos 7 léguas, ele está querendo dizer que nós percorremos um longo caminho, né? Metaforicamente falando, entre abismos e florestas. Então ele está falando da incerteza, da dificuldade, daquilo que apavora. E a própria fé, o que destrói. É a própria fé o que destrói. O que ele está dizendo aqui? Ele não está falando da fé necessariamente no aspecto religioso, mas ele está falando do acreditar. Que às vezes é acreditar em alguma coisa, aquilo que destrói. E isso aqui me parece muito algo no sentido de uma crítica política, né? Acreditar no que os outros falam é aquilo que pode te destruir. E diz que estes são dias desleais. Aí ele continua pro refrão, né?
Mas sou metal, raio, relâmpago e trovão. Eu sou metal, eu sou o ouro em seu brasão. Eu sou metal, me sabe o sopro do dragão. Então vamos lá. Quando ele diz, eu sou metal, ele está trazendo aqui uma forma de dizer que ele é a resistência, que ele resiste, tá? Porque ele está falando de metal, algo que é difícil de vergar, algo que é resistente. Quando ele diz raio, relâmpago e trovão, é aquilo que causa um estardalhaço, é aquilo que faz barulho, é aquilo que pode destruir, é aquilo que vem para fazer a diferença. Quando diz, eu sou o ouro em seu brasão, ele diz que ele é resistente, né? E que ele tem valor. E ele sabe que ele tem valor. Eu sou o ouro no seu brasão. Talvez aqui ele esteja falando para o próprio Brasil, né? Eu, brasileiro, sou o ouro no seu brasão. Eu sou o ouro da sua terra. Eu sou o metal, me sabe o sopro do dragão. Esse verso, durante muito tempo, ficou como um mistério para as pessoas, porque essa construção não é muito comum no português, né? Pelo menos no português contemporâneo. Me sabe o sopro do dragão. Só que o que você precisa saber é que nessa frase, o verbo saber não é empregado no sentido de conhecer, de ter conhecimento. Ele é empregado no sentido de ter sabor de alguma coisa. Talvez você não saiba, mas o verbo saber, no aspecto figurativo, pode ser usado para indicar sabor. Então, ele é um verbo intransitivo nesse caso. A frase ficaria na ordem direta. O sopro do dragão me sabe. Ou seja, o sopro do dragão tem o meu gosto. Agora vamos raciocinar um pouquinho. O que é o sopro do dragão? Tá? O que é o sopro do dragão? É o fogo, né? Porque o dragão assopra o quê? Banana, de certo? É o fogo. Então, eu tenho o gosto do fogo. Eu sou labareda. Isso me lembra aquela música. Tem labareda de fogo na igreja. Tem labareda de fogo na igreja. Depois, reconheço meu pesar quando tudo é traição. Então, de certa forma, para mim, ele está falando, ele está deixando claro que ele está se sentindo traído por alguma razão. E é o que a gente vai descobrir ao longo da letra. O que venho encontrar é a virtude em outras mãos. Ou seja, ele está falando com alguém e esse alguém não é alguém que tenha virtude. Outras mãos possuem uma virtude que esse alguém não tem. Perfeito? Continuando. Minha terra é a terra que é minha e sempre será. Minha terra tem a lua, tem estrelas e sempre terá. Essa estrofe me lembra muito o poema do Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Sabe? Aquela que começa, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Porque nesse caso é como se ele estivesse exilado, falando da própria terra de uma forma idealizada. Quer dizer, minha terra é assim, sempre foi. Ela tem lua, tem estrelas e sempre terá. Você não vai conseguir tirar isso. Depois, quase acreditei na sua promessa. Reforça a ideia de traição. E o que vejo é fome e destruição. Perdi a minha cela e a minha espada, perdi meu castelo e minha princesa. Veja, ele está falando de coisas que ele possuía e de repente perdeu, que foram tomadas dele. Quase acreditei. E, por honra, se existir verdade, existem os tolos e existe o ladrão. E há quem se alimente do que é roubo. Mas vou guardar o meu tesouro, caso você esteja mentindo. Esses versos são muito enigmáticos, mas você vai perceber que é muito interessante a possibilidade de interpretação. Porque ele está falando assim, existem os tolos, ou seja, aqueles que foram enganados, e existe o ladrão, ou seja, o que enganou. Há quem se alimente do que é roubo, ou seja, há aqueles
que tem por hábito alimentar-se do que é fruto da expropriação dos outros. Mas vou guardar meu tesouro caso você esteja mentindo, porque eu quase acreditei na sua promessa. Aí ele continua: olha o sopro do dragão, olha o sopro do dragão. Isso é a anunciação de uma revolta, né? Isso é a anunciação do fogo que está chegando. É a verdade que o assombra, é a verdade o que assombra, o descaso que condena, a estupidez, o que destrói. Eu vejo tudo que se foi e o que não existe mais. Quando ele diz é a verdade que assombra, é a verdade daquilo que foi feito. Isso assombra, porque a verdade pode ser pior do que a ficção. O descaso que condena, o descaso de alguém condena outra pessoa a uma vida miserável. A estupidez, o que destrói. Nesse caso, a estupidez talvez do indivíduo que não conseguiu perceber que estava sendo enganado. Eu vejo tudo que se foi que não existe mais. Nesse caso, está lamentando, né? Tenho os sentidos já dormentes. O povo quer, a alma entende. Esta é a terra de ninguém. Sei que devo resistir. Eu quero a espada em minhas mãos. Vamos lá. Tenho os sentidos dormentes. Quer dizer, eu estou anestesiado. O povo quer, a alma entende. Então, vamos pensar numa democracia. Se o povo quer, a alma não tem o que fazer, ela entende. É a vontade do povo. Esta é a terra de ninguém. Quer dizer, ninguém manda nessa terra. Sei que devo resistir a essa situação, né? E quero a espada em minhas mãos porque ele quer lutar. Daí volta o refrão, que é igual, né? Eu sou o metal, raio, relâmpago e trovão. Eu sou o metal, eu sou o ouro em seu brasão. Eu sou o metal, me sabe o sopro do dragão. Que eu já expliquei para você. Não me entrego sem lutar. Tenho ainda coração. Quer dizer, não tem sangue de barata, né? Ele sente isso e ele não vai se entregar. Não aprendi a me render, que caia o inimigo então. Ou seja, vai lutar até o último suspiro. E agora ele fala alguma coisa que dá uma ideia de esperança. Tudo passa, tudo passará. E ele repete isso, né? Ele fala isso 3 vezes. Tudo passa, tudo passará. Me lembra da música do Nelson Ned. Mas tudo passa, tudo passa. Você não deve nem saber que é Nelson Ned, né, cara? Se for bem Juninho aí, tipo o Gustavo que trabalha aqui, não sabe nem quem que foi. Sabe, Gustavo, que foi Nelson Ned? Não conheço a música. Conhece a música? Só o refrão. Também esse refrão aí era passava no Ratinho, né? Mas enfim. Aí ele continua. E nossa história não estará pelo avesso. Assim, sem final feliz, teremos coisas bonitas para contar. Ele está entendendo que mesmo que isso tudo passar, a história não vai ficar pelo avesso. Só que não vai ter um final feliz. Mas mesmo sem final feliz, haverá algumas coisas bonitas para contar. Por exemplo, que nós não nos rendemos. E até lá, vamos viver. Temos muito ainda por fazer. Não olhe para trás. Apenas começamos. O mundo começa agora. Apenas começamos. Então, talvez a música marque um pedido para um movimento de resistência, né? Certo. Então, vamos à possível interpretação dessa letra. Nós estamos falando de uma música que foi composta, que foi lançada em 1991. O que é que estava acontecendo no Brasil no ano de 1991? Nós tivemos muitas coisas aqui, diga-se de passagem. Visita do Papa, nós tivemos nascimento de pessoas importantes, outros falecimentos, mas uma coisa marcou os anos 90, 91 e 92, que foi o governo do Fernando Collor de Mello. E, em 1990, o confisco da poupança dos brasileiros que tinham valores superiores a 50 mil cruzeiros nas suas contas bancárias. Para você que não sabe, o presidente à época, o Fernando Collor de Mello, praticamente
segurou esse dinheiro, você não podia dispor dele se você tivesse mais de 50 mil cruzeiros na sua conta bancária. Ele foi lá e tomou a sua poupança, certo? O pessoal costuma utilizar o termo tomou a poupança. E por quê? Para diminuir a circulação da moeda dentro do país. E isso foi um golpe terrível, cara. As pessoas... teve gente que se matou por causa disso. O que deixou moral do país muito em baixa. E para mim, essa é uma canção de resistência e um protesto contra o que o Collor de Mello fez, tá? Aí, quando você olha a letra novamente, tudo isso começa a fazer sentido. Então, perceba, ele fala que ele teme o que se desfaz, ele fala que são dias desleais, aí ele fala sobre a traição, ele fala que quase acreditou na promessa e vê que é fome e destruição, ele fala que ele perdeu tudo, né? Ele fala o do ladrão, ele fala do roubo, que ele perdeu a princesa, que ele perdeu o castelo, certo? Ele tenta guardar o tesouro. Aí ele fala: o povo quer, a alma entende. Nesse aspecto tenha sido, talvez, eu não concordava com esse maluco aí, mas o povo escolheu, beleza, né? Esta é a terra de ninguém. E aí ele diz: não me entrego sem lutar, que cai o inimigo, tá? E para mim essa canção tem uma inspiração nesse fato que nós tivemos em 1990 e como o país ficou até o ano de 93, né? Essa questão muito dolorida, né, que foi para o Brasil. Você pode falar assim: Pablo, eu acho que você tá maluco. Isso não tem nada a ver com o que você está falando, tá? E eu acho que não tem nada a ver. O Renato Russo não falava sobre política. Está viajando, então. Está viajando muito. Se você pegar a música Que País é Esse, ele tá falando do quê? Você pega lá as críticas à política que tem dentro da Faroeste Caboclo, da perfeição, né? Você tem ali muitas referências à política. O Renato Russo era um cara muito politizado. Mas, para aquelas pessoas que ainda, de certa forma, podem falar assim: eu não acredito, eu fui pesquisar mais a fundo. E eu encontrei um post do ano de 2021 na fanpage do próprio Legião Urbana, em que eles falam o seguinte. O Carlão vai colocar aí na tela, no GCzinho, para vocês enxergarem. Mais especificamente no dia 15 de junho de 2021. Metal contra as nuvens. Ela fala sobre resistir. Na época, o Renato compôs em protesto ao Fernando Collor de Mello. Nunca foi tão atual e verdadeira. E tem uma frase tão perfeita: não me entrego sem lutar, tenho ainda coração, não aprendi a me render, que cai o inimigo então. E aqui você tem a comprovação de que essa é a interpretação. Você já imaginava? Pergunto para o nosso colega que pediu a interpretação dessa música: você já imaginava que fosse isso? Agora, se você curtiu, é like, é comentário. Se quiser mandar um superchat aí, né, um valeu demais, eu vou adorar. Faça a inscrição, porque eu preciso chegar a 1 milhão de inscritos nesse canal. É a minha meta, certo? Senhor, é pedir demais 1 milhão de inscritos? É pedir demais? Acho que não, tá? Siga aí e deixe nos comentários quais são as suas visões a respeito dessa música e também a sugestão da próxima música para eu interpretar. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!